Sejam bem-vindos ao Informe do Bairro, na qual um pouco iremos espreitar sobre o desporto. A seleção do Bairro Conguiana defronta neste domingo, dia 8 de junho, com a seleção de Machavenga. As duas seleções procuram se classificar-se para a grande final. Para já vamos, no entanto, ao encontro do nosso repórter, que encontra-se localizado, neste caso bem posicionado, para nos dar mais um pouco sobre este encontro que irá marcar-se, neste caso, as grandes emoções para cada um dos adeptos. Sejam todos bem-vindos aqui no campo de Vitória de Babelaza. Casa essa escolhida para o acompanhamento dessas partidas que começaram ontem até hoje. Já temos um resultado positivo. Aqui é onde vamos acompanhar essas duas partidas que vão ser protagonizadas hoje. Já está lá as duas seleções femininas. Estão lá as duas seleções femininas. Daqui a pouco vai entrar as duas seleções masculinas, que em algum momento, ao certo, não sabemos exatamente o que lá vai acontecer. Só que sabemos que a seleção de Conguiana vai enfrentar a poderosa seleção de Machavenga. Muito obrigado. Não só vai para os adeptos que estão aqui, mas sim para o meu cameraman. Sejam todos bem-vindos aqui no campo de Vitória de Babelaza. Casa essa escolhida para o embate dessas duas partidas que estão iminentes. Vamos sim começar com o jogo feminino entre a seleção de Josina Machel e a seleção de Machavenga. Não sabemos exatamente o que aqui irá acontecer, mas tenho aqui do meu lado um grande senhor de futebol, senhor Armando Alberto Gamba, mais conhecido por Ponzoa. É um senhor de futebol, um senhor que ambienta-se muito mais na área futebolística. Vamos então tentar recolher alguma informação sobre como decorreram os jogos ontem, dia 7 de 6 de 2025, entre aquelas seleções que mediram-se forças ontem, naquele jogo de derradeiro em que a seleção de Josina Machel recebeu e venceu por números não muito assustadores, mas sim números extraordinários. Foram 3-1 diante da seleção de Salela. Senhor Armando Alberto Gamba, como é que analisa esse momento de seleções, essa expectativa dessas seleções? O que tu tens a dizer sobre essa iniciativa? Sim, muito boa tarde, telespectadores, todos os amantes de futebol a nível de Josina Machel. Sim, em relação a este jogo estão-se a realizar aqui no campo da Vitória, referente às seleções, é uma boa forma, é uma boa iniciativa, sim. Estás a gostar? Sim, estou a gostar. Qual é o apelo que tu deixas para os outros amantes de futebol, aqueles que não estão mais conectados no mundo de futebol? Posso apelar, os que não estão a gostar do futebol estão muito perdidos mesmo, porque o futebol é uma coisa muito terrível, é uma coisa que anima, futebol é futebol. Sabemos todos nós que o Sr. Armando representa o núcleo de Josina Machel. A sua seleção já está na final, está à espera de um adversário que vai entrar em campo hoje, quando forem precisamente 15 horas e 30 minutos nesse jogo de seleção de Machavenga e seleção de Conguiana. Acredito que vai ser um jogo extremamente massivo, um jogo extremamente agressivo, mas aí precisa-se de uma única seleção para juntar-se à seleção de Josina Machel para a final que será no próximo domingo, lá no campo de A Luta Continua. O que tem a dizer? Sim, o que eu tenho a dizer acerca desta final que vai se realizar no campo de A Luta Continua é que a seleção de Josina Machel espera encarar a seleção de Conguiana. Isto é, se for a ganhar a seleção de Conguiana, parabéns, porque será um duelo entre a seleção de Josina e a seleção de Conguiana. Mas no teu ponto de vista, quem tu achas que pode levar melhor hoje, quando forem precisamente 15 horas e 30 minutos, entre aquelas duas seleções que vão medir forças? E considerando que a seleção de Machavenga vem para defender o título depois de ter ganho aquele torneio de Copa Emola, em que a turma da Emola decidiu realizar aquele torneio e quem sagrou-se campeão foi a seleção de Machavenga. Hoje entra em campo para defender o título, mas estará lá por frente o grande poderoso seleção de Conguiana.
Sim, a relação às duas seleções, isto é, não sei quem vai ganhar, mas o favorito deste jogo entre a seleção de Machavenga e a seleção de Conhana será a seleção de Conhana, isto é, por não que a equipa de Machavenga ter ganho na edição passada, isso não significa nada, mas a equipa que eu posso ver de que vai ganhar é a seleção de Conhana. Mas acredito que as duas seleções são preparadas para esse embate, isto é iminente. Sim, as duas seleções estão muito preparadas, muitíssimo preparadas. Sim. Muito obrigado. Ouvimos aqui as declarações do senhor Armando Alberto Gamba, ele que é amante do futebol daqui do núcleo Josina Machel. Vamos então prosseguir um pouco com as nossas entrevistas, não sei, daquele lado vamos no argumento até ao presidente da seleção, do presidente do núcleo de Conhana, senhor Ernesto Kumbe. Estamos aqui então com o presidente do núcleo de Conhana. Vamos tentar procurar saber dele o que é que ele tem a dizer acerca desses jogos que estão a decorrer de uma boa forma aqui no campo de Vitória de Babalaza, concretamente que localiza-se no bairro de Josina Machel. Senhor presidente, tivemos a informação de que os jogos aqui estão a decorrer de uma boa forma, sem nenhuma infração, sem conflitos. Essa organização foi da ideia da comissão ou da ideia municipal? Boa tarde. Primeiro agradecer essa oportunidade. Em seguida dizer que a ideia não foi do município, mas sim a ideia foi da comissão, dos núcleos, já se pode dizer. Então, houve um entendimento entre esses 4 núcleos. Estou a falar do núcleo de Salela, Josina, Conhana e Machavenga. Sim, sim. Entretanto, no teu ponto de vista, ontem tivemos um jogo muito mesmo importante em que a seleção de Josina acabou mesmo por vencer o jogo por 3-1. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo que vai começar dentro de algumas horas, 15 horas e 30 minutos, entre a seleção de Conhana e a seleção de Machavenga? Em primeiro para dizer que a seleção de Machavenga é uma seleção muito forte, visto a última edição de Copa EMOL. Mas não se sabe, porque agora houve a divisão de núcleo de Salela com o núcleo de Machavenga, então talvez pode ser uma oportunidade para a Conhana se aproveitar dessa fragilidade. Mas não quer dizer que Conhana pode vir a ganhar, mas trata-se de uma seleção mais forte e com mais experiência, se pode dizer. Lembrando que a seleção de Machavenga vem para esse jogo para defender o título. Pois, a ideia é essa mesmo. Então, acredito eu que vamos ter aqui um jogo frenético, um jogo que dá mesmo para acompanhar. Claro, o jogo será mesmo para se assistir. Eu sei muito bem que os telespectadores não vão se sentir lesionados com os 25 meticais que pagaram para assistir o jogo. Será um jogo que vão ver. Muito obrigado. Então, em termos de público, naquela final, presenciamos um público magnífico naquela final da Copa Emola, em que estavam lá mais de 2.000 e qualquer barulho espectadores presentes para acompanhar a partida. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo de hoje? Será que vamos ter o mesmo número de público aqui no campo de Vitória de Babalaza? Quanto a isso, podemos não ter os 100% o número. Isso porque estamos a falar de 4 núcleos. E falando da Copa EMOL, estávamos a falar de 8 núcleos que estavam afiliados na edição. Então, nós estamos a falar de metade, mas eu tenho certeza que 75% de telespectadores vamos ter no campo para assistir o final. Muito obrigado. Josina Machel já está lá, está à espera de um adversário. Acredito eu que a final vai ser no domingo da próxima semana. Vamos nós todos para lá para acompanhar a final. Não sabemos quem estará a acompanhar a seleção de Josina, mas daqui a algumas horas acredito eu que vamos saber se é a seleção de Conhana ou a seleção de Machavenga. O meu muito obrigado não só vai para todo o elenco que está aqui, mas sim para o meu cameraman. Muito obrigado. Qual é a sua expectativa sobre esse jogo que está iminente, atendendo e considerando que a sua seleção vai entrar em campo quando forem precisamente 15 horas e 20 minutos, hora marcada para o embate de uma grande partida. Sua seleção vem para esse jogo para defender o título. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente, senhor presidente? Muito boa tarde, está certo, aqui está falando com o presidente do Machavenga, né? Para dizer que esse jogo é um jogo meramente muito forte,
porque Machavenga veio aqui bem sabido, vem para defender o título, para dizer que o jogo vai se definir depois de 90 minutos ali no quadrangulo do jogo, né? Mas para saber que o núcleo de Machavenga está bem organizado, bem estruturado, então o jogo vai ser um jogo mesmo, dá para assistir, se arrependerá quem não estará no campo. Então preparaste por completo os seus miúdos? Totalmente completo, totalmente toda a emoção. Atendendo e considerando que vais enfrentar uma seleção muito bem poderosa. Bem, isso é de tudo, nem para eles, nem para nós, cada um veio para defender a sua parte, mas o que é certo, o núcleo de Machavenga para defender o título está bem estruturada, é uma equipa bem forte. Muito obrigado. Essas foram as declarações do senhor presidente de Machavenga. Ele que diz estar confiante num bom resultado dos seus miúdos. Muito obrigado. O meu nome é Sonel Armando. Vai ser um prazer imenso estar contigo esses 90 minutos cruciais para as três equipes que vão se fazer em campo quando forem precisamente 15 horas e 20 minutos. Hora marcada para o encontro de uma grande partida que é por muito esperado aqui no campo de Josina Machel. Vamos então tentar recolher alguma informação com alguns adeptos que estão aqui nesse campo de Josina Machel. Estamos aqui com um adepto que ele é muito amante do futebol, não só do futebol da Europa, mas sim do futebol local. Senhor Manuel, qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente, que vai começar dentro de algumas horas daqui a mais tardar 30 ou 40 minutos? Qual é a sua expectativa, considerando que vai se jogar a seleção de Conhana contra a seleção de Machavenga? Na verdade a expectativa é maior. É maior, jogo grande, jogo decisivo, que a seleção de Conhana já vinha perdendo 3 ou 4 vezes contra a de Machavenga, mas dessa vez as coisas podem mudar. Lembrando-se que a seleção de Machavenga vem para defender o título. Exatamente, é isso que estava a dizer. O título que roubou na equipa de Conhana. Aliás, na Josina. Sim, mas dessa vez pode vir a ser diferente. É a minha expectativa. Muito obrigado. Ouvimos aqui as declarações de um adepto que diz que a expectativa é maior. A seleção de Machavenga vem com tudo para defender o título. Vamos aqui tentar recolher também alguma informação com esse grande amante do futebol. Ele que era um grande jogador da equipa de A Luta Continua. Senhor, qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente, que vai começar dentro de algumas horas, daqui a 30 ou 40 minutos? Assim, boa tarde. O meu nome se chama Américo, do bairro Conhana. Para minha preferência, hoje, de ganhar. A seleção de Conhana vai levar a melhor contra a seleção de Machavenga. Sim, é verdade. É essa a sua expectativa. Muito obrigado. Ouvimos então as declarações do Sr. Américo. Ele disse que está muito confiante num bom resultado. Entretanto, vamos prosseguir com as declarações de outros adeptos que estão aqui sentados, motivados e ansiosos para o acompanhamento dessa partida que está iminente. Muito boa tarde, Sr. adepto. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente entre a seleção de Machavenga e a seleção de... O jogo está andando bem. Muito obrigado. Ele diz não estar confiante para falar, mas vamos então prosseguir. Temos aqui um amante de desporto que vamos tentar recolher alguma informação de como vai decorrer o jogo que vai começar dentro de alguns minutos, dentro de alguns 30 ou 40 minutos aqui no campo de Vitória de Babalaza. Desculpe, estou aqui no argumento para recolher alguma informação de como tu achas que o jogo vai decorrer, o jogo mais esperado da semana entre a seleção de Conhana e a seleção de Machavenga. Lembrando que a seleção de Machavenga vem para esse jogo para defender o título. Tá sim, boa tarde. A emoção vai tomando conta desse adepto que não está tendo mesmo o que falar. Vamos prosseguir para um outro. Muito boa tarde. Eles não estão preparados, outros não estão confiantes num bem empenho, talvez, da sua equipe. Mas não paramos por aqui, cá vamos nós à procura de outros adeptos para tentar recolher alguma informação de como o jogo vai prosseguir. Esse jogo que vai iniciar dentro de alguns minutos. Estou aqui com um dos jogadores, um dos homens que já fez parte da equipa da seleção de Josina Machel. Senhor adepto, estamos aqui para tentar recolher alguma informação de como o segundo jogo vai proceder, vai prosseguir, lembrando que a seleção de Machavenga vem para defender o título.
Não tenho voz. Não tens, ele não está preparado para falar, é normal para qualquer um, mas nós não paramos por aqui, vamos nós à procura de alguns depoimentos de como o jogo vai prosseguir. Estamos aqui com um dos grandes senhores de futebol recreativo de Condiana. Vamos tentar procurar saber como é que o jogo vai decorrer. Ele veio aqui para apoiar a sua equipe, a sua seleção de Condiana. Eu acredito ele que está confiante. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente entre a seleção de Condiana e a seleção de Machavenga? Espero que a seleção de Condiana saia em vantagem. Logo na primeira parte por 2 bolas. Estás confiante que a sua equipe vai ganhar? Sinceramente. Quantas bolas? 2. Estás confiante? Sim. Muito obrigado. Essas foram as declarações de um dos adeptos da seleção de Condiana. Ele disse que está confiante num bom resultado da sua seleção, de Machavenga. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo que está iminente? Último jogo. Esse jogo que vai decorrer dentro de alguns minutos. Contra o Condiana e Machavenga. A seleção de Machavenga é a seleção. Bem, por hoje só estamos para ver o jogo. Qual é apoias em que seleção? De Rambon? Eu apoio as duas seleções, mas eu só estou à espera de uma outra seleção. Mas de momento estou com o Condiana. Então, é o meu vizinho. Ok, muito obrigado. Tivemos aqui as declarações, mas qual é a sua seleção em termos desses dois núcleos vizinhos? A minha seleção é Josina Machel. Josina Machel, já estão na final? Estão à espera de um adversário? Muito obrigado. Tivemos aqui as declarações de um dos adeptos do núcleo de Josina Machel. Ele diz estar confiante na seleção de Condiana. Vamos então prosseguir com as declarações. Estamos aqui com essa miúda, vamos tentar recolher alguma informação de como vai decorrer o jogo que está iminente. Muito obrigado. Vamos prosseguir. Desculpa. Boa tarde. O jogo vai decorrer daqui a alguns minutos. Qual é a sua expectativa acerca do jogo que vai decorrer daqui a alguns minutos? Muito... Ele não está confiante na sua seleção, mas vamos prosseguir. Não vamos parar por aqui, vamos prosseguir à procura de alguns adeptos que estão aqui para apoiar as suas seleções. Não sabemos exatamente o que irá acontecer, mas acredito eu que as duas equipas vão entrar aqui em cena quando forem precisamente 15 horas e 20 minutos. Senhor adepto, estamos aqui para tentar recolher alguma informação de como vai decorrer o segundo jogo entre a seleção de Condiana e a seleção de Marambon. Qual é a sua expectativa acerca desse jogo? Sim. Boa tarde mais uma vez. O teu nome? Carmildo Laura Moholela. Sim, eu gostaria que a seleção de Condiana ganhasse para vermos se conseguimos jogar com eles, porque já vai por 2 vezes. Apoias em que seleção? Seleção de Condiana. Apoias em que seleção de Condiana? Tu és de seleção de Condiana? Claro que sim. Ok, muito obrigado. Ouvimos aqui um dos adeptos a dizer que está confiante num bom resultado da sua seleção de Condiana. Não paramos por aqui, vamos prosseguir com os depoimentos. Estamos aqui com um senhor que está aqui a fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo a acompanhar essa partida de perto. Senhor, queremos saber como é que o segundo jogo vai decorrer. Qual é a sua expectativa sobre o segundo jogo? Muito boa tarde. O segundo jogo quem vai ganhar é a seleção da Condiana. Estás confiante na sua seleção? Sim. Apoias a seleção de Condiana? Sim, mas eu sou da Josina Machel. És da Josina Machel. Quero fazer a final entre Josina e Condiana, visto que Josina Machel já está lá na final. Sim mesmo. Muito obrigado. Ouvimos aqui pequenas declarações desse senhor que está aqui a vender, a fazer outras atividades, mas ao mesmo tempo a assistir o jogo. Vamos